Em direção à abundância, como desenvolver uma mentalidade vencedora. Introdução: o chamado da abundância. Sabe aquele momento em que a vida parece te cutucar e dizer: "Ei, você nasceu para muito mais do que isso?" Pois é, foi exatamente aí que eu percebi que precisava mudar minha forma de pensar. Durante anos eu vivi preso no automático, acreditando que a abundância era coisa reservada para poucos escolhidos. Mas descobri, na Mahan, que a verdadeira riqueza não começa na conta bancária, mas sim na cabeça. Eu quero te contar uma coisa que pode até soar estranha. Todo mundo tem dentro de si uma espécie de cofre invisível, e a chave que abre esse cofre se chama mentalidade vencedora. Sem ela, você pode trabalhar duro, correr atrás o tempo todo e ainda assim sentir que está sempre ficando para trás. Com ela, até as oportunidades que pareciam impossíveis começam a bater na sua porta. Não tô falando de mágica barata ou de frases prontas. Tô falando de uma transformação real, quase como se você trocasse os óculos que usa para enxergar o mundo. Quando você ajusta a lente, aquilo que antes parecia problema se transforma em degrau. E é esse chamado da abundância que eu quero que você escute comigo agora, a voz que sussurra que chegou a hora de destravar o que você tem de melhor. Esse livro é o mapa dessa jornada. Aqui, você vai descobrir como desenvolver uma mentalidade vencedora que não só atrai riqueza, mas também abre espaço para paz, propósito e realização. Não importa se hoje você se sente perdido, atolado em dívidas ou preso numa rotina que suga sua energia. Acredite, se eu conseguir mudar meu destino, você também consegue. Então, se prepara, porque daqui para frente não tem mais volta. Você vai perceber que abundância não é sorte, é escolha. E a partir de agora, você está prestes a escolher o caminho que vai mudar tudo. Do barro à liberdade digital, minha história e o porquê deste livro. Eu nasci na roça, cercado de simplicidade, cheiro de terra molhada e noites iluminadas por lamparina. Minha infância foi marcada por dificuldades, mas também por aprendizados que só quem viveu sabe explicar. Não tinha luxo, não tinha fartura, mas eu já sentia lá no fundo que a vida podia ser mais do que aquilo. Por muito tempo, eu carreguei comigo a ideia de que prosperidade era coisa distante, quase inalcançável para alguém como eu. Mas o tempo mostrou que a realidade não é tão dura quanto parece quando a gente muda a forma de pensar. Aos poucos, fui conhecendo o universo dos negócios digitais, e foi como se uma porta invisível tivesse se aberto diante de mim. Descobri que com uma mentalidade certa e atitude consistente, eu podia construir um caminho que me levasse da escassez à abundância. Hoje, eu vivo 100% dos meus negócios online. Tenho liberdade de tempo, geográfica e financeira, algo que lá atrás parecia sonho demais. Mas não cheguei até aqui por acaso. Foram anos de estudo, tentativas, erros, acertos e, principalmente, de acreditar que eu podia mais. Foi essa crença que transformou minha vida. E é justamente por isso que resolvi escrever este livro. Eu quero mostrar, sem enrolação, que existe sim um caminho para a abundância. Quero te provar que não importa onde você nasceu, de onde você veio ou qual foi a sua história até agora, você pode virar o jogo. Minha missão aqui é ser a voz que eu gostaria de ter ouvido lá atrás, quando ainda achava que riqueza era coisa dos outros. Então, se você está lendo essas linhas, saiba, esse livro é um convite. Um convite para enxergar que abundância não é privilégio, é escolha, e você está prestes a aprender como trilhar essa estrada. Escassez x abundância, 2 mundos, 2 resultados. Eu já vivi nos 2 lados da moeda. Sei exatamente como é acordar todo dia com aquela sensação de que nunca é suficiente, de que o dinheiro sempre escapa pelos dedos e de que a vida é só correr atrás do prejuízo. Esse é o universo da escassez, um lugar onde tudo parece faltar, onde o medo comanda as escolhas e onde o futuro parece sempre cinza. Quando a gente vive na escassez, a mente vira uma prisão. É como se cada pensamento fosse uma corrente dizendo: não dá, não posso, não consigo. E o pior é que esse tipo de pensamento não só trava a vida financeira, mas também rouba a energia, a criatividade e até a coragem de sonhar. Agora, viver na abundância é outro jogo. É acordar e sentir que sempre há oportunidades à sua volta, que você pode crescer, aprender e conquistar sem precisar competir por migalhas.
Na abundância, a mente se abre como um horizonte iluminado. Você começa a enxergar soluções onde antes só via problemas, portas onde antes só via paredes. E sabe o mais curioso? Não é o saldo bancário que determina em qual desses mundos você está, mas sim a forma como você pensa e age. A escassez é um estado mental. A abundância também. Quando eu entendi isso, foi como se tivesse trocado o filtro da vida. As mesmas situações que antes me afundavam, passaram a ser degraus que me impulsionavam. O que eu quero te mostrar é que essa virada é possível para qualquer um. Você não precisa esperar o dia certo ou a condição perfeita. A abundância começa agora, dentro da sua mente, e cresce cada vez que você decide pensar grande, agir com confiança e acreditar que merece mais. A chave mestra da vida, a mentalidade vencedora. Eu aprendi na pele que ter uma mentalidade vencedora é a chave que abre todas as portas. Não importa se a porta é de ferro, de madeira ou parece trancada com 1000 cadeados, quando você muda a forma de pensar, é como se essa chave mágica simplesmente destravasse caminhos que antes pareciam impossíveis. Quando a gente encara a vida com uma mente derrotada, qualquer obstáculo vira um muro gigante. Mas quando você começa a pensar como vencedor, até os maiores problemas se transformam em degraus. É impressionante. O que antes te paralisava, agora vira combustível. A mentalidade vencedora não é sobre nunca cair, mas sim sobre levantar todas as vezes com mais força, mais aprendizado e mais clareza. É aquele clique interno que muda o jogo. Você deixa de se ver como vítima das circunstâncias e passa a se enxergar como protagonista da sua própria história. E sabe o que é mais incrível? Quando você carrega essa chave no bolso, novas oportunidades começam a aparecer de todos os lados. Pessoas certas cruzam seu caminho, ideias surgem na hora exata, e até situações que antes eram barreiras se transformam em pontes. Parece mágica, mas é pura mudança de percepção. No fim das contas, não é o diploma, não é o sobrenome, não é o lugar de onde você veio que define até onde pode chegar. É a sua mentalidade. Quem pensa como vencedor abre portas que nem sabia que existiam. Sua jornada começa aqui. Eu quero te fazer um convite especial, daqueles que a gente não recebe todo dia. Não é um convite para mais uma leitura qualquer, é um chamado para embarcar numa jornada de transformação. Uma viagem que começa dentro da sua mente, sem exagero, pode mudar completamente o rumo da sua vida. Aqui, você não vai encontrar fórmulas mágicas ou promessas vazias. O que eu vou te mostrar é um caminho real, feito de escolhas, pensamentos e atitudes que qualquer pessoa pode aplicar. Só que tem um detalhe, precisa estar disposto a dar o primeiro passo. Imagina só, você, daqui a algum tempo, olhando para trás e percebendo que esse momento aqui foi o ponto de virada. O instante em que decidiu trocar a escassez pela abundância, o medo pela coragem, a dúvida pela confiança. Esse livro é como um mapa do tesouro, e cada capítulo é uma pista que vai te aproximar do que você realmente deseja. Então, eu te convido a abrir o coração, a deixar para trás o peso de velhas crenças e a caminhar comigo por esse novo caminho. Essa não é apenas a minha jornada, é a sua também. Se você topar, a transformação começa agora. Parte 1. O início da jornada, despertando a consciência. Toda grande mudança começa com um despertar. É como se, de repente, a gente abrisse os olhos e percebesse que passou a vida inteira dormindo em pé, aceitando uma realidade que não precisa ser a nossa. Eu lembro exatamente quando tive esse estalo. Foi como se alguém tivesse acendido uma luz dentro da minha mente. A partir dali, nada mais fez sentido do jeito antigo. Talvez você já tenha sentido isso também, aquela inquietação que cutuca o coração e sussurra, você nasceu para mais. Esse é o chamado da consciência, o ponto de partida de toda transformação. Sem ele, a gente vive no piloto automático, repetindo padrões e reclamando dos resultados, sem perceber que a chave sempre esteve nas nossas mãos. Nessa primeira parte do livro, eu quero te levar justamente por esse caminho de acordar para a vida. Vamos falar sobre crenças que te seguram, sobre os pensamentos que moldam sua realidade, principalmente, sobre como começar a reprogramar sua mente para entrar no fluxo da abundância. Se prepara, porque daqui em diante não tem como voltar a dormir. Uma vez que você desperta, a vida nunca mais é a mesma.
A consciência é o primeiro passo para a liberdade, e essa jornada começa agora. Capítulo 1. O cofre está na sua cabeça. Deixa eu te contar uma coisa que mudou completamente a minha vida. A maior riqueza que existe não está no banco, nem debaixo do colchão, muito menos no bolso de alguém poderoso, ela está dentro da sua cabeça. Sim, dentro da sua mente existe um verdadeiro cofre, cheio de possibilidades, ideias e oportunidades. O problema é que a maioria das pessoas passa a vida toda sem perceber que carrega essa fortuna invisível. Eu mesmo já vivi anos acreditando que a chave do sucesso estava do lado de fora, em algo que eu ainda não tinha. Só que a verdade é outra, esse cofre mental só se abre quando você muda a forma de pensar. Se sua mente é programada para a escassez, é como se a chave enferrujasse e nada funcionasse. Agora, quando você começa a cultivar uma mentalidade vencedora, cada pensamento vira uma senha que destrava novas portas. A real é que tudo começa aqui dentro. Seus pensamentos moldam seus resultados, simples assim. Quem pensa pequeno, encolhe a vida. Quem pensa grande, expande horizontes. O que você acredita, você atrai, e o que você duvida, você afasta. Parece exagero? Talvez. Mas eu te garanto, quando você mudar o que carrega dentro, o que acontece fora muda como consequência. Esse capítulo é um convite para você abrir esse cofre. Não com força bruta, mas com consciência. A chave já está na sua mão. A pergunta é: você vai ter coragem de girar e descobrir o que existe aí dentro? O poder dos pensamentos na criação da realidade. Sabe aquela frase, você é o que você pensa? Pois, pode até soar clichê, mas é a mais pura verdade. Eu descobri, na prática, que os pensamentos são como sementes, aquilo que você planta na mente mais cedo ou mais tarde floresce na sua vida. Se você só alimenta ideias de medo, escassez e derrota, não tem como colher paz, prosperidade e vitória. Mas se começa a regar sua mente com confiança, coragem e visão de futuro, aí sim o terreno da vida se transforma. O mais louco é perceber que a gente cria a realidade sem nem se dar conta. Cada pensamento é uma construção invisível, um tijolinho que vai levantando o castelo, ou a prisão, onde a gente escolhe morar. Eu mesmo já vivi preso em muros de preocupação, mas quando mudei o que passava dentro da minha cabeça, os muros viraram portas. A mente tem esse poder incrível de moldar tudo ao nosso redor. Pensar positivo não é autoajuda barata, é estratégia de vida. É como mudar o filtro das lentes. De repente, aquilo que parecia problema começa a parecer oportunidade. O mundo lá fora pode continuar igual, mas a forma como você enxerga muda completamente, e isso muda os resultados também. O segredo está em assumir o controle do que você pensa. Afinal, se os pensamentos criam sua realidade, quem manda de verdade na sua vida é você. Então, bora começar a plantar ideias de abundância, porque a colheita sempre vem. Crenças limitantes, as correntes invisíveis que nos prendem. Engraçado como muita coisa que a gente acredita sobre nós mesmos nem é nossa de verdade. As crenças limitantes são como aquelas correntes silenciosas que seguram a gente sem que a gente perceba. Elas se formam lá atrás, na infância, nas frases que a gente ouvia repetidamente: dinheiro não dá em árvore, isso não é pra gente, melhor se contentar com pouco. E sem perceber, essas palavras viram regras gravadas na mente, quase como se fossem leis universais. O problema é que essas ideias antigas continuam ecoando dentro da nossa cabeça mesmo depois que a gente cresce. Elas moldam nossas escolhas, sabotam nossos sonhos e criam uma espécie de teto invisível. Você até tenta subir, mas bate sempre no mesmo limite, não porque não tem capacidade, mas porque a mente insiste em sussurrar: você não pode. Eu já vivi assim, acreditando em histórias que não eram minhas. E sei que talvez você também carregue algumas dessas vozes aí dentro. O mais curioso é que as crenças limitantes não passam de ilusões. São como grades pintadas no chão, a gente acredita que está preso, mas na real sempre existiu espaço para sair. Quando você começa a questionar essas ideias, percebe que não são verdades absolutas, são apenas interpretações que alguém colocou em você. E a boa notícia é que tudo que foi aprendido pode ser reprogramado.
No fim das contas, a diferença entre ficar preso ou se libertar está justamente em reconhecer essas correntes invisíveis. As crenças limitantes só te seguram enquanto você acreditar nelas. Identificar padrões mentais de escassez, o primeiro passo para a virada. Uma das coisas mais poderosas que aprendi foi perceber quando minha própria mente estava me sabotando. Os padrões mentais de escassez são traiçoeiros porque se disfarçam de realidade. Você pensa que está só sendo prudente, mas na verdade está repetindo frases e atitudes que te mantêm preso no mesmo lugar. Quer um exemplo? Aquelas vozes internas que dizem: isso é caro demais, não dá para mim, se eu gastar agora, vai faltar depois. Parece normal, mas quando esse tipo de pensamento vira rotina, você cria uma vida de falta, mesmo que tenha dinheiro ou oportunidades na frente. É como se a mente colocasse uma lente escura em tudo, e você só enxerga limites. Outro sinal clássico da mentalidade de escassez é o medo constante de perder. Você segura tanto pouco que tem, que acaba fechando a porta para um muito que poderia chegar. É aquela sensação de que se alguém ganha, você perde. Só que a vida não funciona assim. A abundância não é jogo de soma zero, ela se multiplica. Eu precisei de muito tempo para perceber esses padrões dentro de mim. E olha, quando identifiquei, foi como se tivesse encontrado o mapa dos meus próprios bloqueios. A partir daí, ficou mais fácil mudar. Porque o que a gente não enxerga, a gente repete. Mas o que a gente identifica, a gente pode transformar. Então, o primeiro passo para sair da escassez é esse: ficar de olho nos pensamentos que brotam todos os dias. Pergunte-se sempre: isso que eu penso abre portas ou fecha? Cria possibilidades ou limita? Essa simples autoanálise já começa a virar a chave. Capítulo 2: A virada mental. Chega uma hora na vida em que a gente percebe: se continuar pensando do mesmo jeito, vai continuar tendo os mesmos resultados. Foi exatamente aí que eu entendi a importância da virada mental. Não é sobre mudar tudo da noite pro dia, mas sobre dar um giro interno, quase invisível, que altera completamente o rumo da sua história. Eu costumo dizer que a mente funciona como uma bússola. Se ela está apontada para a direção errada, não adianta remar mais forte, você vai acabar sempre no mesmo lugar. Agora, quando você ajusta essa bússola e começa a pensar de forma diferente, é impressionante como o cenário muda. Um simples clique mental pode abrir portas que antes pareciam trancadas. O mais curioso é que essa virada não acontece com barulho, fogos de artifício ou aplausos. Muitas vezes é silenciosa, quase imperceptível. É aquele momento em que você diz: chega, não aceito mais viver assim. E a partir desse instante, o universo inteiro parece se reorganizar ao seu favor. Esse capítulo é justamente sobre isso, te mostrar que a mudança real começa na cabeça. Quando você altera a forma de pensar, automaticamente altera suas escolhas, seus hábitos e, no fim das contas, seus resultados. É como trocar a lente da vida: a paisagem pode ser a mesma, mas a visão nunca mais será igual. Pequenas mudanças, grandes resultados. Sabe quando você mexe só um pouquinho numa peça e, de repente, todo o mecanismo começa a funcionar melhor? Pois é, a vida também é assim. Pequenas mudanças de mentalidade criam grandes resultados, e eu descobri isso quando parei de achar que precisava de algo gigantesco para virar o jogo. No começo, eu acreditava que só uma revolução interna poderia transformar minha vida. Mas percebi que bastava ajustar alguns pensamentos simples. Tipo trocar o não dá por como eu posso fazer dar certo, ou substituir o eu não consigo por eu ainda não consigo. Parece detalhe bobo, mas muda completamente a forma como a gente reage diante dos desafios. Essas mudanças sutis funcionam como sementes. No dia em que você planta, não vê quase nada. Mas com o tempo, essas pequenas escolhas criam raízes fortes e começam a gerar frutos enormes. É aí que você entende: o poder não está em fazer tudo de uma vez, mas em alinhar sua mente todos os dias, passo a passo. Eu mesmo já vi minha vida dar saltos gigantes só porque decidi mudar pequenas coisas na forma de pensar. Deixar de focar no problema e começar a buscar soluções, por exemplo, abriu portas que eu nem sabia que existiam. E é isso que eu quero te mostrar: o que você pensa em pequena escala hoje, vira resultado em grande escala amanhã.
Então, não subestime as mudanças mínimas. Elas são como aquelas chaves discretas que destravam portas enormes. Às vezes, basta um ajuste mental para você sair de onde está e começar a construir a vida que sempre sonhou. Não importa de onde você veio. Eu sempre acreditei que as maiores inspirações não vêm só dos grandes nomes que a gente vê em revistas ou filmes, mas de pessoas comuns que decidiram pensar diferente. E um exemplo que me marcou foi o de Caleb Brandon, o cara que criou a Pepsi. Sim, a Pepsi que hoje roda o mundo inteiro. Olha que curioso, Caleb não nasceu milionário, não veio de família rica e nem tinha um destino escrito pro sucesso. Ele era filho de fazendeiros, trabalhou duro desde cedo e até tentou ser médico. Mas por causa de dificuldades financeiras, teve que largar os estudos. Imagina só, muitos no lugar dele teriam desistido ali. Mas não Caleb. Ele começou a trabalhar como farmacêutico e foi justamente ali, mexendo em ingredientes, que teve uma ideia que mudaria tudo. Ele criou uma bebida que no começo se chamava Brad's Drink. Nada glamouroso, né? Só que ele acreditava no que tinha feito. Aos poucos, foi vendendo, testando, melhorando, até que nasceu a famosa Pepsi Cola. E veja só, de um pequeno balcão de farmácia, saiu uma das marcas mais poderosas do planeta. Essa história me faz pensar, o que separa pessoas comuns de resultados extraordinários é a mentalidade. Caleb poderia ter ficado preso na escassez, aceitando que seu sonho tinha acabado quando perdeu a chance de ser médico. Mas ele escolheu acreditar que ainda tinha algo grande para criar. E criou. A moral disso tudo é simples, não importa de onde você veio, mas para onde sua mente decide ir. Se um farmacêutico de cidade pequena conseguiu transformar um simples xarope numa marca bilionária, por que você não pode transformar suas ideias em algo grandioso também? O primeiro passo, acreditar que é possível. Tudo na vida começa com uma escolha invisível, acreditar que é possível. Pode parecer simples demais, até meio óbvio, mas a verdade é que esse é o ponto de virada. Se você não acredita, nada acontece. Agora, quando você decide acreditar, mesmo que ainda não saiba o como, o caminho começa a se abrir de um jeito impressionante. Eu mesmo já vivi preso na dúvida, pensando, será que isso funciona para mim? E sabe o que acontecia? Nada. Eu travava, não agia, ficava rodando em círculos. Foi só quando decidi confiar, mesmo sem ter todas as respostas, que as coisas começaram a mudar. É como se a vida estivesse esperando eu dar esse sinal, tô pronto, acredito. Acreditar não é fechar os olhos e torcer para dar certo. É um ato de coragem. É dizer para si mesmo, eu mereço mais, eu consigo mais e vou buscar mais. Esse primeiro passo mental é o que separa quem fica parado de quem constrói resultados. E olha, não importa onde você está agora. Talvez você ache que está longe demais do que sonha. Mas acredite, ninguém chega ao topo sem primeiro acreditar que podia sair do chão. Essa é a faísca que acende todo o resto. Então, se você quiser mudar sua vida, comece agora com essa decisão. Não espere tudo se alinhar, não espere a condição perfeita. O momento de acreditar é hoje. Porque quando você acredita, o impossível começa a se mover a seu favor. Parte 2. Construindo a base de uma mentalidade vencedora. Beleza, você já entendeu que a mudança começa dentro da cabeça. Agora vem a parte mais importante, construir a base sólida da sua mentalidade vencedora. Porque não adianta só despertar, ter aquele estalo e depois voltar pro piloto automático. Se você não reforça a estrutura, a velha forma de pensar derruba tudo de novo. Eu gosto de comparar essa fase com levantar os alicerces de uma casa. Pode até não ser a parte mais bonita, mas é a que sustenta tudo. E aqui não é diferente, são os hábitos, os pensamentos repetidos e as pequenas escolhas diárias que formam a fundação da abundância. É nessa hora que você vai aprender a colocar ordem na mente, blindar suas emoções e, principalmente, treinar sua disciplina interior. Parece simples? Pode até ser, mas é exatamente isso que separa quem só sonha de quem realmente conquista. A verdade é que a mentalidade vencedora não nasce pronta, ela se constrói. Tijolo por tijolo, pensamento por pensamento, atitude por atitude.
E quanto mais você fortalece essa base, mais preparado fica para lidar com desafios, reviravoltas e oportunidades que vão surgir no caminho. Então, nessa parte do livro, eu quero te mostrar como criar essa fundação firme, que vai segurar suas conquistas e impedir que elas desmoronem. Se prepara, porque aqui a gente começa a transformar ideias em prática e sonhos em estrutura real. Capítulo 3 – Hábitos que criam abundância. Se tem uma coisa que eu aprendi na Mahan é que a abundância não nasce de sorte, nasce de hábitos. Não adianta só desejar, sonhar ou ficar esperando o momento perfeito. O que muda de verdade a nossa vida são aquelas pequenas ações repetidas todos os dias, mesmo quando ninguém está olhando. Eu já tive a ilusão de achar que bastava uma grande virada, um golpe de sorte, um evento mágico para tudo mudar. Mas a real é que não funciona assim. São os hábitos que constroem ou destroem o nosso futuro. Eles são como tijolos invisíveis que, colocados um a um, vão levantando o castelo da abundância. E não estou falando só de hábitos financeiros, como guardar dinheiro ou investir. Estou falando de hábitos de mente, de comportamento e até de energia. Coisas simples como agradecer pelo que já tem, organizar seu dia, ler um pouco todos os dias ou se cercar de pessoas que te puxam para cima. São atitudes pequenas que, no longo prazo, fazem uma diferença gigante. Esse capítulo é justamente sobre isso. Como criar e manter hábitos que atraem abundância e afastar aqueles que te prendem na escassez. Eu quero te mostrar que a vida que você deseja não está tão distante assim. Ela é construída passo a passo, hábito por hábito, escolha por escolha. Rotina mental e disciplina emocional, o combustível da abundância. Se tem algo que fez toda a diferença na minha vida foi aprender a criar uma rotina mental e praticar a tal da disciplina emocional. No começo eu achava que isso era papo de coach ou coisa complicada demais, mas logo percebi que era justamente o que separava os que só sonham dos que realizam. A mente da gente é como um músculo. Se você não treina todo dia, ela fica preguiçosa, solta e acaba te levando para caminhos que não têm nada a ver com o que você quer. Foi quando eu decidi cuidar do que eu pensava logo de manhã, organizar minhas ideias, repetir frases que me fortaleciam e blindar meus pensamentos negativos que comecei a sentir uma virada real acontecendo. E junto com a rotina mental vem a disciplina emocional. Porque, vamos ser sinceros, não adianta nada ter grandes planos se na primeira dificuldade você desmorona. A disciplina emocional é o que faz a gente manter o pé no chão quando tudo parece desabar e segurar a onda quando a emoção quer te sabotar. É tipo aquele escudo invisível que protege você das pancadas da vida. O mais incrível é perceber que quando a mente está organizada e as emoções estão sob controle, tudo flui de outro jeito. As decisões ficam mais claras, a ansiedade diminui e você consegue agir com muito mais confiança. E é exatamente isso que abre espaço para a abundância se manifestar. Então, se eu pudesse resumir, diria assim: a rotina mental é o motor e a disciplina emocional é o volante. Um te dá força para seguir, o outro te mantém na direção certa. Juntos, eles te levam para onde você quiser chegar. Gratidão e foco positivo, a dupla que transforma tudo. Se tem uma coisa que mudou completamente o rumo da minha vida foi entender o poder da gratidão e do foco positivo. Antes eu vivia reclamando, achando defeito em tudo e só enxergando o que faltava. Resultado? Mais falta, mais peso, mais estresse. Foi só quando virei a chave e comecei a agradecer pelo que já tinha que percebi, quanto mais a gente reconhece, mais a vida devolve. A gratidão é quase mágica. Quando você agradece, mesmo pelas coisas simples, um copo d'água, um amigo, um dia tranquilo, parece que o coração abre espaço para receber ainda mais. É como se você dissesse para o universo: tô pronto, pode mandar. E ele manda. De verdade. Mas não é só gratidão. O foco positivo também tem um papel gigantesco. É fácil se perder nos problemas, nas contas, nas dificuldades. Mas quando você decide olhar para o que funciona, para o que já deu certo e para o que pode melhorar, a energia muda. Você atrai soluções, encontra saídas e cria oportunidades onde antes só via barreiras. Não estou dizendo que a vida fica perfeita de uma hora para outra. Mas eu garanto, quando você junta gratidão e foco positivo, tudo fica mais leve.
Os problemas não somem, mas você ganha força e clareza para resolver. É tipo trocar uma lanterna fraca por um holofote, de repente, o caminho fica visível. Então, se existe um segredo simples que qualquer pessoa pode aplicar hoje mesmo, é esse: agradeça mais e foque no que te impulsiona. Essa dupla poderosa não só muda a forma como você se sente, mas também o que você atrai para a sua vida. Como os ricos pensam e agem diferente. Eu sempre fiquei intrigado com uma coisa: por que algumas pessoas parecem multiplicar oportunidades enquanto outras vivem correndo atrás do básico? A resposta, que demorou mas caiu como uma bomba na minha vida, é simples: os ricos pensam e agem diferente. Enquanto a maioria enxerga problemas, eles enxergam chances. Onde muitos veem riscos, eles veem possibilidades. Não é que eles não tenham medo, é que aprenderam a usar o medo como combustível em vez de freio. A mentalidade rica transforma cada obstáculo em degrau. Outra coisa que me chamou a atenção é como os ricos não gastam energia só reclamando ou culpando os outros. Eles assumem responsabilidade. Se erram, aprendem. Se perdem, recomeçam. Se caem, levantam mais fortes. Já percebeu a diferença? Quem pensa na escassez vive apagando incêndio. Quem pensa na abundância vive construindo pontes. E mais, eles não veem o dinheiro como fim, mas como ferramenta. Investem, criam, reinvestem. Enquanto muita gente gasta cada centavo que entra, os ricos fazem o dinheiro trabalhar por eles. É uma dança diferente: em vez de correr atrás do dinheiro, eles fazem o dinheiro correr atrás deles. Eu aprendi que riqueza não é só saldo bancário, é mentalidade. E quando você começa a pensar como os ricos, a agir como eles, inevitavelmente começa a ter resultados parecidos. Porque no fim, não é sobre ter mais sorte, mas sobre jogar o jogo de forma diferente. Então, se você quer resultados novos, precisa mudar a forma como pensa e age. Porque os ricos não são diferentes por terem dinheiro. Eles têm dinheiro porque decidiram ser diferentes. Capítulo 4. O valor da resiliência. Se tem uma palavra que define bem o caminho para a abundância, essa palavra é resiliência. Porque, vamos combinar, ninguém chega longe sem levar alguns tombos pelo caminho. A vida não é uma linha reta, é cheia de curvas, quedas e até buracos inesperados. A grande diferença entre quem vence e quem desiste é justamente essa capacidade de cair e levantar, aprender e continuar. Eu já passei por fases em que parecia que tudo estava desmoronando. Negócios que não deram certo, planos que não saíram do papel, sonhos que quase viraram pesadelo. Mas foi nesses momentos que eu percebi a força da resiliência. Ser resiliente não é fingir que não dói, é suportar a dor sem perder a fé. A resiliência é como um músculo: quanto mais você treina, mais forte fica. No início, cada obstáculo parece insuportável, mas depois de um tempo, você olha para trás e percebe que ficou muito mais preparado. É quase como se cada queda viesse com uma lição embutida, pronta para te deixar mais pronto para o próximo nível. Esse capítulo é um convite para você enxergar o fracasso como parte do processo. Em vez de se sentir derrotado, encare como um professor exigente, mas justo. Porque no fim, só quem continua em pé depois das pancadas é que tem força para segurar os grandes resultados. Então, se prepara, aqui a gente vai falar sobre como cultivar resiliência, como transformar desafios em combustível e como manter a mente firme quando tudo ao redor parece dizer desiste. Porque a verdade é simples: a vitória sempre pertence a quem não para no meio do caminho. Cair e levantar faz parte do jogo. Uma das maiores lições que a vida me ensinou é simples, mas poderosa: cair e levantar faz parte do jogo. Não existe vitória sem tropeço, não existe crescimento sem dor e não existe sucesso sem fracasso no caminho. A gente cai, se machuca, às vezes até pensa em desistir, mas é justamente nesses momentos que nasce a força que leva a gente pro próximo nível. Eu mesmo já caí várias vezes. Negócios que deram errado, ideias que não saíram do papel, projetos que pareciam promissores e simplesmente desmoronaram. E olha, não vou mentir, dói. Mas sabe o que acontece quando você decide levantar? Você descobre que está mais forte do que imaginava. Cada queda carrega uma lição,
e cada recomeço te deixa mais preparado. O problema é que muita gente acha que fracassar é sinal de fraqueza. Só que, ao contrário, fracassar é prova de que você está em movimento, de que está tentando, de que está jogando o jogo. Quem nunca erra, nunca aprende. Quem nunca cai, nunca cresce. A vida não premia os que nunca tropeçam, mas sim os que não ficam no chão. Então, se você caiu, não se culpe. Se levante. Sacode a poeira, aprende com a queda e segue em frente. Porque no final das contas, o que separa vencedores de perdedores não é o número de quedas, mas a disposição de levantar todas as vezes. Fracasso ou aula disfarçada? Como encarar o erro como aprendizado? Por muito tempo eu morria de medo de fracassar. Só de pensar em errar já dava aquele frio na barriga. Até que um dia eu percebi, o fracasso não é o fim, é só um professor com um jeito meio bruto de ensinar. E quando você muda a forma de enxergar, cada erro vira uma aula disfarçada que te deixa mais preparado para o próximo passo. A real é que ninguém acerta sempre. Quem tenta, erra. Quem cria, tropeça. Quem ousa, falha. Mas aí vem o segredo. Os vencedores não fogem do fracasso, eles transformam cada queda em aprendizado. Em vez de ficar preso no "por que deu errado", eles perguntam: o que eu posso aprender com isso? Essa mudança simples muda tudo. Eu mesmo já tive projetos que naufragaram bonito. No momento, parecia o fim do mundo. Mas depois, olhando de perto, vi que cada um deles me deu habilidades, clareza e experiência que eu nunca teria se tivesse ficado parado. Ou seja, o fracasso só foi fracasso enquanto eu insisti em enxergar assim. Então, a partir de hoje, experimenta trocar a palavra fracasso por treinamento. Cada erro é só mais uma etapa do seu preparo. Se você aprende, você não perdeu. Se você levanta, você avançou. No fim das contas, a diferença entre quem desiste e quem vence é só essa: os primeiros param no erro, os outros usam o erro como trampolim. Desenvolvendo resiliência e confiança, a fórmula do inabalável. Aprendi na prática que resiliência e confiança são como dois lados da mesma moeda. A resiliência te dá a força para não desistir quando tudo parece dar errado, e a confiança te dá a coragem para continuar acreditando mesmo sem ver o resultado ainda. Juntas, essas duas qualidades transformam qualquer pessoa comum em alguém capaz de enfrentar tempestades e ainda sair mais forte do outro lado. A resiliência nasce quando você decide que não vai se deixar abalar pelo primeiro tropeço. É como um elástico: quanto mais puxam, mais você aprende a voltar ao lugar. E cada vez que você supera uma dificuldade, esse elástico mental fica mais resistente. Já a confiança é aquela voz interna que diz: relaxa, você consegue. Mesmo quando o mundo inteiro duvida, é ela que sustenta a sua caminhada. Eu não nasci com isso pronto. Pelo contrário, já fui inseguro, já pensei em largar tudo várias vezes. Mas descobri que tanto a resiliência quanto a confiança se desenvolvem no treino diário. Cada desafio enfrentado, cada pequena vitória conquistada, cada promessa que eu cumpri comigo mesmo foi fortalecendo esse músculo invisível. O incrível é que, quando você combina esses dois poderes, começa a andar pela vida de outra forma. Os problemas não desaparecem, mas deixam de te paralisar. Você olha para as dificuldades e pensa: ok, mais uma chance de crescer. E olha para o futuro sabendo que, aconteça o que acontecer, você tem capacidade de dar conta. No fim das contas, é isso que separa quem alcança grandes resultados de quem para no meio do caminho: a confiança de que é possível e a resiliência de não desistir até conseguir. Parte 3: Estratégias da mente vencedora. Até aqui, a gente falou sobre despertar a consciência e construir a base certa. Mas agora chegou a hora de dar o próximo passo: as estratégias da mente vencedora. Porque não basta só acreditar, é preciso ter direção, clareza e ferramentas práticas para transformar pensamento em resultado. Eu costumo dizer que a mente é como um campo de batalha invisível. Quem aprende a jogar nesse campo tem vantagem em qualquer área da vida. E é aqui que entram as estratégias, truques simples, mas poderosos, que fazem você sair do modo automático e começar a agir como alguém que já sabe onde quer chegar. Nessa parte do livro,
Você vai perceber que pensar grande não é exagero, é necessidade. Vai descobrir como reprogramar sua mente, como alinhar seus pensamentos ao que realmente deseja e como usar técnicas que grandes vencedores aplicam todos os dias. Nada de teoria complicada ou fórmulas mágicas, mas sim ferramentas reais que podem virar o jogo. Então, se prepara, porque a partir daqui não é só sobre acreditar que é possível. É sobre aprender como fazer possível acontecer. Essa é a parte em que você vai pegar as chaves certas e destrancar portas que pareciam fechadas para sempre. Capítulo 5. Pensar grande é o novo normal. Durante muito tempo eu achava que pensar grande era coisa de gente fora da curva, daqueles gênios ou milionários que pareciam ter nascido com estrela. Só que a vida me mostrou outra realidade: pensar grande não é luxo, é necessidade. Quem pensa pequeno, encolhe a vida. Quem pensa grande, expande horizontes. Simples assim. Quando você ajusta sua mente para acreditar que merece mais, você começa a enxergar caminhos que antes pareciam invisíveis. É como se as portas sempre estivessem ali, mas só se abrem quando você muda o tamanho dos seus sonhos. A mente cria o espaço onde a sua vida acontece. Se esse espaço é apertado, você vive espremido. Se é amplo, você respira abundância. Eu percebi que o verdadeiro segredo dos vencedores não está só nas ações, mas na visão. Eles enxergam além do óbvio, não se limitam ao que parece possível hoje. Eles tratam o impossível como um desafio temporário. E isso muda tudo, porque a vida sempre responde ao tamanho dos nossos pensamentos. Esse capítulo é um convite para você parar de se encolher e começar a normalizar o extraordinário. Porque a partir do momento em que você decide que pensar grande é o novo normal, o universo inteiro começa a conspirar para trazer situações, pessoas e oportunidades do tamanho dos seus sonhos. A importância de expandir sua visão. Uma das maiores descobertas que eu tive na vida foi perceber que a gente só alcança aquilo que consegue enxergar. Se a sua visão é pequena, seus resultados também serão. Agora, quando você começa a expandir o olhar, a abrir a mente e imaginar possibilidades maiores, tudo muda. É como se a vida ganhasse novas cores e novos caminhos aparecessem do nada. Eu já vivi com a visão limitada, preso ao que parecia seguro e normal. O problema é que, nesse espaço apertado, eu sempre me sentia sufocado. Só quando decidi pensar além, sonhar maior e acreditar que existiam horizontes que eu ainda não tinha explorado, é que a minha vida começou a crescer de verdade. Expandir a visão é como trocar uma janela pequena por um vidro panorâmico. De repente, você vê montanhas, mares, estradas e destinos que antes estavam escondidos. O mundo não fica maior, é a sua percepção que se amplia. E isso abre espaço para novas ideias, novas oportunidades e conquistas que antes pareciam impossíveis. Se você quer viver em abundância, precisa se acostumar a olhar mais longe. Não se contente com o tá bom assim. Porque a verdade é que a vida sempre dá um jeito de se encaixar no tamanho da sua visão. Então, se você quer uma vida gigante, precisa começar a enxergar gigante também. Como definir metas ousadas e alcançáveis? Uma coisa que aprendi na jornada para a abundância é que metas pequenas não movem a alma. Se você quer realmente crescer, precisa aprender a definir metas ousadas, mas ao mesmo tempo, metas que você consiga dar passos reais em direção a elas. E acredite, essa mistura de coragem com estratégia é o que separa quem sonha de quem realiza. Quer um exemplo inspirador? Mário Prada, fundador da Prada. Quando ele começou, era apenas um homem vendendo malas e acessórios de couro em Milão. Nada indicava que dali surgiria uma das marcas de moda mais desejadas e luxuosas do planeta. Mas Mário não pensou pequeno. Ele colocou uma meta ousada: criar algo que transmitisse elegância e exclusividade. Ousadia pura. Agora, pensa comigo, se ele tivesse se contentado em ser só mais um vendedor local, talvez a marca nem existisse hoje. Mas não, ele traçou um objetivo gigante, ao mesmo tempo, foi dando passos firmes e alcançáveis. Melhorando o design, escolhendo materiais de qualidade, posicionando a marca. Ele sonhou alto, mas construiu com consistência. É isso que você precisa entender: metas ousadas inspiram, metas alcançáveis sustentam.
Não adianta só mirar no topo sem ter clareza de como subir os primeiros degraus. O segredo é dividir a grande visão em pequenas conquistas diárias. Cada meta alcançada é como uma escada que te aproxima do extraordinário. Então, se você quer transformar sua vida, comece a se perguntar: minhas metas me assustam ou me acomodam? Se não dão aquele friozinho na barriga, talvez ainda estejam pequenas demais. Mas lembra, ousadia sem ação é só ilusão. O jogo real é sonhar alto e caminhar firme. A mentalidade de crescimento contínuo. Uma das maiores viradas que tive na vida foi entender que crescer não é um destino, é um processo sem fim. Muita gente acha que quando conquista um objetivo já pode relaxar e parar de evoluir. Mas a verdade é que quem para de crescer, começa a regredir. A mentalidade de crescimento contínuo é justamente isso, a escolha diária de aprender, melhorar e se superar um pouquinho mais a cada dia. Eu gosto de pensar nessa mentalidade como uma escada infinita. Você sobe um degrau, comemora, respira, mas já enxerga o próximo. Não porque está insatisfeito, mas porque sabe que sempre dá para expandir mais. Essa visão faz a gente encarar a vida como um campo aberto, cheio de possibilidades de evolução. E o mais interessante é que essa mentalidade não depende do tamanho da sua conquista. Pode ser aprender uma nova habilidade, ler um livro, cuidar melhor da saúde, ou até desenvolver paciência com situações difíceis. Cada avanço, por menor que pareça, vai se somando e criando uma transformação gigante ao longo do tempo. Eu percebi que o segredo não é buscar perfeição, mas progresso constante. Quando você foca em crescer todos os dias, a comparação deixa de ser com os outros e passa a ser com quem você era ontem. Isso tira o peso, aumenta a motivação e traz resultados muito mais sólidos. Então, se tem algo que eu quero que você leve daqui é isso: crescer não é opcional, é vital. Não importa onde você está hoje, sempre existe um próximo nível te esperando. E a melhor parte é que essa jornada nunca acaba, porque sempre dá para ser maior, melhor e mais abundante. Capítulo 6. Reprogramando o seu subconsciente. Se tem um lugar secreto que manda mais na nossa vida do que a gente imagina, esse lugar é o subconsciente. É ali que ficam guardadas as crenças, os medos, os padrões e até aquelas frases que a gente ouviu quando era criança e, sem perceber, continua repetindo até hoje. E sabe o mais louco? O subconsciente é como um piloto automático, conduzindo nossas escolhas mesmo quando a gente jura que está no controle. Eu só percebi isso quando comecei a notar certos padrões na minha vida. Era como se eu desse voltas em círculos, sempre batendo nos mesmos limites. Até que caiu a ficha, não era falta de esforço, era meu subconsciente me segurando. Se sua mente profunda acredita em escassez, você pode trabalhar o dobro que os resultados continuam travados. Mas aqui vem a boa notícia: o subconsciente pode ser reprogramado. É como atualizar um software antigo que vive dando erro. Quando você começa a trocar as mensagens negativas por novas ideias de abundância, coragem e confiança, a vida inteira muda. Parece que os bloqueios simplesmente derretem e você finalmente consegue avançar. Esse capítulo é justamente sobre isso: como acessar, entender e reprogramar o subconsciente para que ele jogue no seu time em vez de sabotar seus planos. Eu vou te mostrar que não é bicho de 7 cabeças. Com práticas simples e consistentes, você pode virar o jogo de dentro para fora. Então, se prepara. A partir daqui, a transformação fica ainda mais profunda. Porque quando você muda o que está gravado lá no fundo da mente, tudo ao redor começa a se alinhar. É como se o universo inteiro recebesse um novo comando dizendo: agora é hora de prosperar. Técnicas práticas para mudar padrões mentais. Eu aprendi que mudar padrões mentais não é questão de força bruta, mas de treino constante. A mente funciona como um terreno. Se você planta mato e não cuida, ele toma conta. Mas se você decide plantar flores e regar todo dia, o jardim se transforma. E o melhor, existem técnicas simples que qualquer pessoa pode usar para trocar pensamentos de escassez por ideias de abundância. Uma das primeiras é a afirmação positiva. Pode parecer bobo no início, mas repetir frases de poder todos os dias cria um impacto gigante no subconsciente. Quando você diz para si mesmo: eu mereço prosperar, eu sou capaz de vencer,
Mesmo que no começo soe estranho, seu cérebro vai se acostumando a acreditar. E quando a mente acredita, o corpo age em sintonia. Outra técnica poderosa é a visualização. É fechar os olhos e se imaginar já vivendo a vida que deseja. Sentir, ver, ouvir e até experimentar mentalmente essa realidade. Parece brincadeira, mas o cérebro não distingue o que é real do que é imaginado com emoção. Quanto mais você pratica, mais o subconsciente entende que aquilo é possível e começa a buscar formas de realizar. Também existe a prática da repetição consciente. Tudo que a gente repete, a mente absorve. É por isso que música chiclete gruda tanto. Então, se você repete ideias de vitória, gratidão e confiança, isso também cola dentro de você. Essas técnicas não são mágicas instantâneas, mas ferramentas de reprogramação. Com consistência, elas vão trocando os velhos padrões limitantes por novas conexões poderosas. É como atualizar o sistema operacional da sua mente para uma versão muito mais rápida e inteligente. No fim das contas, não se trata de tentar controlar cada pensamento, mas de treinar a mente todos os dias. Porque, acredite, quem comanda a mente com consciência, comanda a própria realidade. A trinca que reprograma sua mente. Uma das coisas mais poderosas que eu descobri na jornada para a abundância foi que a mente acredita naquilo que você alimenta repetidamente. É por isso que técnicas como afirmações, visualização e autossugestão são tão transformadoras. Elas funcionam como atalhos que falam direto com o subconsciente, trocando velhos padrões de escassez por novas ideias de crescimento e prosperidade. As afirmações são frases curtas, mas carregadas de poder. Quando você repete todos os dias algo como "eu sou capaz de criar riqueza" ou "a abundância flui naturalmente para minha vida", o cérebro começa a gravar essas ideias como verdades. Pode parecer esquisito no início, mas com o tempo vira parte de quem você é. Já a visualização é como criar um filme mental da vida que você deseja. Feche os olhos e se imagine vivendo o futuro dos seus sonhos, sentindo, ouvindo, tocando, respirando essa realidade. Quanto mais detalhes, melhor. O incrível é que o subconsciente não distingue muito bem o que é real do que é vivido intensamente na mente. Resultado? Ele começa a trabalhar para transformar esse filme em realidade. E por fim, vem a autossugestão. Essa é a prática de alimentar sua mente com mensagens positivas, seja por meio de frases escritas, gravações ou até repetição em voz alta. É como se você fosse o narrador da sua própria vida, reforçando diariamente a história que quer viver. O que você diz para si mesmo, você acaba acreditando. Essas três ferramentas juntas formam uma verdadeira máquina de reprogramação mental. Elas não mudam sua vida em um clique, mas aos poucos vão trocando o velho software de limitações por um sistema novo, cheio de confiança, clareza e força. No fim, é simples. O que você afirma, visualiza e sugere à sua mente, você cria na sua realidade. Como alinhar mente consciente e subconsciente? Uma das coisas mais reveladoras que descobri foi que a gente vive em conflito interno sem nem perceber. O consciente quer uma coisa, mas o subconsciente puxa para outra. É como tentar dirigir com um pé no acelerador e o outro no freio ao mesmo tempo. Não importa o quanto você se esforce, a vida não anda. O consciente é a parte da mente que decide, planeja, sonha. É ele que diz: quero ser próspero, vou mudar minha vida, mereço mais. Só que o subconsciente é o piloto automático, aquele que guarda todas as crenças, memórias e padrões antigos. Se lá dentro a programação diz dinheiro é difícil ou não sou bom o bastante, adivinha quem vence? Sempre o subconsciente. Por isso, o segredo está em alinhar essas duas partes da mente. Quando o consciente declara e o subconsciente concorda, tudo flui. As ideias viram ações, as ações viram resultados, e os resultados confirmam aquilo que você já acreditava. É um ciclo poderoso de crescimento. Mas como fazer esse alinhamento? Com repetição, prática e novas experiências. Afirmações positivas, visualizações e até pequenas conquistas do dia a dia vão mostrando para o subconsciente que a nova realidade é possível. Aos poucos, ele deixa de sabotar e passa a jogar no mesmo time. Eu costumo pensar assim:
O consciente é o capitão que dá as ordens, mas o subconsciente é a tripulação que realmente move o navio. Se eles não estão em sintonia, o barco não sai do lugar. Agora, quando trabalham juntos, você atravessa qualquer oceano. Então, se você quer viver abundância de verdade, precisa começar a alinhar pensamento e crença, sonho e programação, desejo e convicção. Porque é só quando a mente inteira rema na mesma direção que a vida realmente deslancha. Parte 4. Em direção à abundância. Chegou a hora mais empolgante dessa jornada, ir em direção à abundância. Até aqui, a gente despertou a consciência, construiu uma base sólida e aprendeu estratégias para fortalecer a mente. Mas nada disso faz sentido se não for colocado em prática. A abundância não é teoria, é vivência. É ação alinhada com uma mentalidade forte. Eu costumo dizer que pensar diferente já muda muita coisa, mas agir de acordo com esse novo pensamento é o que realmente transforma a vida. É como ter um carro de luxo na garagem, bonito de olhar, mas inútil se você não ligar a chave e colocar na estrada. Agora é hora de dirigir sua vida rumo ao destino que você sempre sonhou. Nessa parte do livro, a gente vai falar sobre atitudes concretas. Como transformar sonhos em planos, planos em ações e ações em resultados. Vamos conversar também sobre consistência, sobre multiplicar conquistas e, principalmente, sobre aprender a compartilhar riqueza de dentro para fora, porque a abundância de verdade cresce quando se espalha. Então, respira fundo, ajusta o foco e se prepara. Porque a partir daqui você não vai só aprender, vai viver a mentalidade de abundância. O que era ideia vai virar prática, o que era desejo vai virar conquista, e o que parecia distante vai começar a se aproximar de forma natural. Capítulo 7. Ações que geram resultados. De nada adianta encher a mente de ideias incríveis se elas nunca saem do papel. A abundância não vem só de pensar diferente, mas de agir de forma diferente. Eu precisei aprender isso na marra. Durante muito tempo, eu ficava preso no mundo das ideias, planejando, sonhando, mas sem colocar a mão na massa. E adivinha? Nada mudava. O jogo só virou quando eu entendi que ações são as pontes entre sonhos e realidade. Cada passo dado, por menor que pareça, é um tijolinho que constrói o resultado final. E não estou falando de ações mirabolantes, não. Muitas vezes, são escolhas simples, mandar aquela mensagem, começar aquele projeto, estudar 15 minutos por dia, guardar um pouco de dinheiro. É esse movimento constante que abre portas. O segredo está na consistência. Ações pequenas, feitas todos os dias, criam resultados gigantes. É como água batendo na pedra. No começo parece que não faz diferença, mas com o tempo, molda até o que parecia impossível de mudar. Esse capítulo é justamente para te mostrar que agir é a chave que transforma pensamento em conquista. A mentalidade vencedora prepara o terreno, mas é a ação que planta, rega e colhe. Aqui eu quero te inspirar a levantar, dar o primeiro passo e entender que resultados não aparecem de mágica, eles são fruto de movimento. O equilíbrio entre pensar e agir. Por muito tempo eu vivi preso na armadilha de pensar demais. Eu tinha 1000 ideias, planos incríveis, sonhos enormes, mas não colocava nada em prática. Ficava rodando em círculos dentro da minha própria cabeça, como se pensar fosse suficiente para mudar minha vida. Só que a verdade é dura, ideia sem ação não passa de imaginação. O ponto de virada foi quando eu entendi a importância de agir rápido. Foi quase um choque de realidade. Eu percebi que quanto mais eu enrolava, mais oportunidades escapavam pelos meus dedos. E quando comecei a colocar as coisas em prática, mesmo de forma imperfeita, as engrenagens começaram a girar. As coisas que pareciam distantes começaram a acontecer de verdade. Hoje eu acredito que o segredo está no equilíbrio entre pensar e agir. Pensar é essencial, claro. É no pensamento que nasce a visão, a estratégia, a clareza. Mas agir é o que transforma essa visão em resultado. Só pensar é como planejar uma viagem e nunca sair de casa. Só agir sem pensar é como sair dirigindo sem mapa. Quando você une os dois, o caminho se abre. A grande sacada é essa: ação gera clareza. Muitas respostas que eu buscava só apareceram quando eu dei o primeiro passo.
Não foi perfeito, não foi do jeito que eu imaginava, mas foi real. E é o real que move a vida. Então, se eu pudesse resumir tudo isso numa frase seria: pense grande, mas haja rápido. Porque no final das contas, quem faz acontecer não é o mais inteligente ou o mais criativo, é quem se levanta e decide colocar em prática. A importância da consistência. Se tem um segredo que separa quem sonha de quem conquista, esse segredo é a consistência. Eu demorei para entender isso. Achava que o sucesso vinha de grandes explosões de esforço, daqueles momentos de supermotivação em que você faz tudo de uma vez. Mas logo percebi que não é assim que funciona. O que realmente muda a vida é o que você faz todos os dias, não o que faz de vez em quando. No começo, eu me empolgava, começava cheio de energia, mas depois desanimava e largava no meio. Resultado? Nada andava. Foi só quando decidi ser consistente, mesmo nos dias em que não estava animado, que comecei a ver resultados de verdade. Porque consistência é isso, fazer o que precisa ser feito, independente do humor ou da vontade do momento. A consistência cria ritmo, e o ritmo cria resultado. É como água caindo em pedra, no primeiro dia parece que não faz diferença, mas com o tempo ela fura até o que parecia impossível. Pequenas ações, repetidas todos os dias, geram mudanças gigantes. Eu descobri que a vida responde mais para quem é firme do que para quem é rápido. A velocidade pode até te dar vantagem por um tempo, mas é a constância que te leva longe. Não adianta correr se você não consegue se manter no caminho. Então, se você realmente quer abundância, faça da consistência sua maior aliada. Não é sobre intensidade, é sobre continuidade. Porque no fim, não vence o mais forte nem o mais inteligente, mas quem não para até chegar lá. Como transformar planos em conquistas reais? Se tem uma coisa que eu aprendi apanhando da vida é que plano bonito sem ação não vale nada. Eu mesmo já fiz vários, anotações em cadernos, listas cheias de metas, projetos incríveis na cabeça, mas que acabaram guardados na gaveta. E adivinha? Nada aconteceu. Porque o que muda a vida não é o que você planeja, é o que você coloca em prática. A virada aconteceu quando entendi que conquistas reais nascem de passos simples, dados todos os dias. Não precisa esperar o momento perfeito, não precisa ter tudo planejado até o último detalhe. O segredo está em começar, mesmo imperfeito, e ir ajustando no caminho. É como aprender a andar de bicicleta, você só pega equilíbrio depois que já está pedalando. Outro ponto que fez toda a diferença foi aprender a quebrar grandes metas em pequenas ações. Em vez de olhar para o topo da montanha e desanimar, eu passei a focar no próximo passo. E cada passo dado traz uma vitória, que gera confiança, que alimenta a motivação, que te empurra ainda mais longe. E sabe o que é mais louco? Quando você começa a agir, as oportunidades aparecem. Pessoas certas cruzam seu caminho, ideias novas surgem, soluções que pareciam impossíveis aparecem do nada. Mas tudo isso só acontece porque você saiu do mundo dos planos e entrou no mundo da prática. No fim, é simples. Planos só viram conquistas quando se transformam em ação disciplinada e consistente. Então, se você tem um sonho guardado aí dentro, tá na hora de tirar da gaveta. Porque o futuro não se constrói com intenções, e sim com atitudes. Capítulo 8. Compartilhar para multiplicar. Uma das maiores descobertas que fiz na minha caminhada é que a abundância cresce quando é compartilhada. Parece contraintuitivo, né? A gente aprende desde cedo que para ter mais precisa guardar, segurar, proteger. Mas a vida funciona diferente. Quanto mais você divide, mais você recebe. É como se o universo olhasse e dissesse: opa, essa pessoa sabe usar bem o que tem, então merece mais. Eu já vi isso acontecer comigo várias vezes. Quando comecei a compartilhar conhecimento, ideias, até pequenas ajudas com pessoas ao meu redor, parecia que tudo voltava multiplicado. O ato de compartilhar cria uma energia de fluxo, em vez de bloqueio. Você deixa de ser represa e passa a ser rio, e rio que flui nunca seca. E não tô falando só de dinheiro. Compartilhar pode ser tempo, atenção, ensinamento, uma palavra de apoio. Cada gesto cria um impacto que vai muito além do que você imagina.
O incrível é que essa energia volta de formas inesperadas, novas oportunidades, parcerias, clientes, portas que se abrem do nada. Esse capítulo é justamente sobre isso, mostrar que o verdadeiro poder da abundância não está em acumular, mas em multiplicar. Quando você entende isso, percebe que enriquecer sozinho é pobre. Mas enriquecer junto, fazendo diferença na vida dos outros, é riqueza de verdade. Então, bora abrir espaço? Porque quando você começa a compartilhar, você se torna parte de um ciclo infinito onde todo mundo cresce. E acredite, nada é mais poderoso do que isso. O poder de contribuir e gerar valor para outros. Uma das coisas mais transformadoras que eu descobri é que a verdadeira riqueza não está só no que a gente conquista, mas no que a gente consegue gerar de valor para os outros. Quando você contribui de verdade, não só ajuda alguém, mas também abre espaço para que o universo devolva tudo em dobro. É como se a vida tivesse uma regra invisível: quanto mais você dá, mais você recebe. Eu percebi isso na prática. Sempre que foquei só em mim, nos meus problemas e nas minhas metas, parecia que as coisas empacavam. Mas quando comecei a pensar em como contribuir, como resolver dores de outras pessoas, como facilitar a vida delas, tudo começou a fluir. O dinheiro é sempre consequência do valor que você gera. E sabe o mais legal? Contribuir não significa apenas dar dinheiro. Pode ser conhecimento, tempo, atenção, até um conselho sincero. Pequenos gestos muitas vezes têm um impacto gigante na vida de alguém. E o retorno vem de formas inesperadas, uma oportunidade que surge, uma parceria que aparece, um reconhecimento que você nem imaginava. No fim das contas, a abundância não se constrói sozinho. Quem gera valor para os outros cria um ciclo infinito de prosperidade. É como acender uma vela e usar a chama para acender outras, a sua luz não diminui, ela só se multiplica. Então, se tem um segredo simples que muda tudo é esse: não foque só em ganhar, foque em contribuir. Porque quando você se torna valioso para os outros, o mundo inteiro encontra jeitos de ser valioso para você. Porque doar, ensinar e ajudar acelera a abundância. Uma das coisas mais incríveis que eu aprendi é que a abundância cresce muito mais rápido quando a gente compartilha. Parece até contraditório, né? Porque fomos ensinados a acreditar que, se eu dou, eu fico com menos. Mas a vida mostra o contrário: quanto mais você doa, ensina e ajuda, mais portas se abrem na sua direção. Quando você doa, não importa se é dinheiro, tempo ou atenção, você envia uma mensagem poderosa para o universo: eu confio que tenho bastante, e que vai continuar vindo. Essa atitude de confiança cria um fluxo natural, e o que você solta volta multiplicado. É como jogar uma semente na terra: ela não some, ela brota. Ensinar também é mágico. Quando você compartilha conhecimento, você fortalece ainda mais o que sabe. É como se cada vez que você explica algo, o entendimento ficasse mais profundo em você. E além disso, ensinar cria conexões, gera oportunidades e coloca você no radar de quem precisa exatamente do que você tem para oferecer. E ajudar é talvez o gesto mais poderoso de todos. Porque quando você estende a mão sem esperar nada em troca, você planta um tipo de energia que sempre volta. Pode não ser da mesma pessoa, pode não ser imediato, mas a vida sempre devolve. E devolve em forma de abundância, novas chances, pessoas certas, recursos inesperados. Eu percebi que doar, ensinar e ajudar não me deixavam com menos, me deixavam com mais. Mais experiência, mais aprendizado, mais conexões, mais resultados. É como se cada ato generoso fosse um atalho para acelerar o processo de prosperidade. No fim das contas, é simples: quem compartilha multiplica, quem segura escasseia. E se você quer viver abundância de verdade, comece a espalhar o que já tem. Acredite, o retorno vai te surpreender, criando um legado de impacto. Um dia eu parei para pensar: o que vai ficar depois que eu não estiver mais aqui? Essa pergunta mudou completamente a forma como eu enxergo o sucesso e a abundância. Porque, no fim das contas, dinheiro, bens e conquistas pessoais são importantes, claro, mas o que realmente faz diferença é o legado que a gente deixa.
Criar um legado não é só sobre construir algo grande, é sobre impactar pessoas de um jeito que continue ecoando mesmo quando você não estiver por perto. Pode ser uma palavra que inspira, um conhecimento que liberta, uma oportunidade que muda o destino de alguém. São essas sementes plantadas que transformam sua história em algo maior do que você mesmo. Eu entendi que abundância de verdade não é só acumular, mas multiplicar ao ponto de deixar rastros positivos pelo caminho. É quando alguém lembra do que você ensinou, do que você ofereceu, da forma como você ajudou, e passa isso adiante. Esse é o tipo de riqueza que não acaba, pelo contrário, só cresce. E sabe o mais bonito? Não precisa esperar ser milionário ou famoso para criar um legado. Todo gesto conta. Cada vez que você compartilha valor, inspira alguém ou abre uma porta, você já está escrevendo sua marca no mundo. Pode ser pequena aos olhos dos outros, mas gigante para quem recebeu. Então, eu te pergunto, você quer ser lembrado só pelo que conquistou ou pelo impacto que causou? Porque, no fim, o maior tesouro que a gente pode deixar não está nas coisas que juntamos, mas nas vidas que transformamos. Conclusão: o futuro está em suas mãos. Chegamos até aqui, e eu quero que você perceba uma coisa muito importante: todo esse caminho que percorremos juntos só faz sentido se você decidir agir. Não é sobre o que eu escrevi, nem sobre o que você leu, mas sobre o que você vai fazer a partir de agora. O seu futuro está em suas mãos, e ninguém mais pode segurar essa responsabilidade por você. Eu sei como é fácil terminar um livro cheio de ideias, sentir aquela empolgação e depois voltar à rotina como se nada tivesse mudado. Mas esse não precisa ser o seu caso. A diferença entre quem lê e quem transforma a vida está no movimento. A abundância não chega para quem espera, ela chega para quem escolhe. Pensa comigo, tudo o que você sonha já existe em potencial dentro de você. As chaves estão aí, as estratégias estão aqui, o mapa foi entregue. Agora é a sua vez de colocar os pés na estrada. Cada decisão sua é um tijolo na construção do seu destino. Então, respira fundo, olha para frente e lembra, o futuro não é sorte, é escolha. E a escolha de viver em abundância começa exatamente agora, no instante em que você decide dar o primeiro passo. Relembrando os tesouros da jornada. Antes de fechar esse livro, eu quero relembrar com você os principais pontos dessa caminhada. Porque, às vezes, no meio de tantas ideias, a gente esquece que o poder está justamente no simples, no que pode ser aplicado já no dia seguinte. A gente começou falando sobre despertar a consciência, perceber que a abundância não está lá fora, mas dentro da mente. Depois, vimos que hábitos, rotina mental e disciplina emocional são a base que sustenta qualquer vitória. Não tem como viver em abundância se a mente continua presa na escassez. Também exploramos as estratégias da mente vencedora, pensar grande, expandir a visão, definir metas ousadas e reprogramar o subconsciente. Descobrimos que a diferença entre quem chega e quem fica no meio do caminho está em alinhar pensamento e ação, consciente e subconsciente, sonho e prática. E claro, chegamos na parte mais empolgante, agir de verdade. Falamos sobre consistência, sobre transformar planos em conquistas reais e, principalmente, sobre a importância de compartilhar. Porque a abundância não é só o que você conquista, mas também o que você multiplica na vida dos outros. Se eu pudesse resumir tudo em uma frase, seria essa: abundância é uma escolha diária, feita na mente, confirmada na ação e multiplicada no impacto que você causa no mundo. A abundância já está dentro de você, basta ativá-la. Se eu pudesse deixar só uma frase para você carregar na memória, seria essa: a abundância já está dentro de você, basta ativá-la. Porque a verdade é simples, você não precisa correr atrás de algo externo, como se estivesse sempre faltando. O que realmente muda a vida é quando você entende que a chave sempre esteve aí dentro, esperando o momento certo para ser girada. Eu sei como é viver acreditando que a felicidade e a prosperidade estão sempre lá fora, em um futuro distante, num prêmio improvável ou numa sorte que nunca chega. Mas a real é que a abundância não é um lugar, é um estado interno. Quando você muda a mente, você muda o mundo. E ativar essa abundância não é um ato mágico, é uma decisão. É escolher todos os dias pensar maior, agir com coragem, ser consistente, compartilhar valor e confiar no processo. Quando você decide isso,
o universo parece responder na mesma hora, alinhando situações, pessoas e oportunidades no seu caminho. Então, olha bem para dentro de você agora. Tudo o que precisa já está aí: força, criatividade, resiliência, coragem. Só falta você acreditar de verdade e acionar esse poder. A abundância não é algo que você vai conquistar, é algo que você vai liberar. No fim das contas, a jornada não é sobre se tornar outra pessoa, mas sobre se permitir ser quem você já é em essência, alguém feito para crescer, prosperar e viver em plenitude. Coloque em prática ao menos um princípio. De nada adianta ter lido tudo isso se você fechar o livro e voltar para a vida como se nada tivesse mudado. A transformação não acontece só nas ideias, mas no que você faz com elas. Por isso, eu quero te deixar um convite bem direto: aplique hoje mesmo pelo menos um princípio que você aprendeu aqui. Pode ser pequeno, pode parecer simples, mas é esse primeiro passo que abre a porta para todos os outros. Escolha um hábito novo, uma afirmação, um pensamento de abundância, uma ação prática, qualquer coisa. O importante é sair do campo da intenção e entrar no campo da prática. Eu aprendi na pele que a vida responde muito mais para quem age do que para quem apenas pensa. E quando você coloca em prática, mesmo de forma tímida, algo mágico acontece: o universo começa a te mostrar que você está no caminho certo. A ação é a senha que desbloqueia os resultados. Então, não deixa para amanhã. Testa hoje, agora, já. Porque cada pequeno movimento tem o poder de criar uma corrente de mudanças gigantes. E lembra, a abundância não começa quando tudo está perfeito, mas quando você decide agir com o que tem nas mãos. A frase que ecoa na sua mente. Chegou a hora de fechar esse ciclo, mas não de encerrar a jornada. Porque o que a gente construiu juntos aqui não é um ponto final, é só uma vírgula na sua história. Eu quero que, ao virar essa última página, uma ideia fique vibrando dentro de você como um refrão que não sai da cabeça: a abundância já está em mim, e eu escolho ativá-la todos os dias. Essa não é só uma frase bonita. É um lembrete poderoso, um gatilho mental que pode mudar completamente a forma como você encara a vida. Toda vez que a dúvida bater, que o medo soprar no seu ouvido ou que a escassez tentar te puxar de volta, repita isso para si mesmo. Deixe essa verdade ecoar no fundo da sua mente até virar parte de quem você é. Eu acredito de verdade que você tem tudo para viver em abundância. E não porque o mundo vai te dar de presente, mas porque você já carrega dentro de si tudo o que precisa para criar, conquistar e multiplicar. Então, guarda bem essa frase como se fosse um amuleto. Ela é a senha que abre todas as portas. No fim das contas, o maior presente que você pode levar daqui é a certeza de que a vida responde ao que você acredita. E se você acreditar nisso de coração, nada poderá te impedir.